Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós. Nós vamos falar hoje, como antecedendo já dezembro, mês de Natal, né, que é Jesus, vamos falar então da doutrina espírita. A doutrina consoladora. E realmente necessitamos disso, né? O homem, em todas as suas fases na humanidade, ele passa, experimenta por aflições, por angústias, e muitas vezes ele busca algo que possa lhe ajudar, que possa lhe contribuir no seu desenvolvimento, com a solução dos seus problemas, das suas aflições, das suas angústias. E a humanidade, ela viveu, ela presenciou aquilo que as religiões chamam de revelação, né? Ela experimentou 3 revelações em toda a sua caminhada evolutiva. A humanidade presenciou isso. Quais sejam elas? Primeira, Moisés; segunda, Jesus; terceiro, Espiritismo. Revelação, ela quer dizer, do latim vem da palavra revelare, que tem a raiz verum, que quer dizer véu, que é exatamente isso, é remover, retirar o véu. E é isso exatamente que a humanidade sempre precisou, retirar o véu. No instante, no momento que ela experimenta ou experimentou nessa evolução da humanidade, ela sempre tinha um véu lhe cobrindo, seja o véu da ignorância, seja o véu da aflição, seja o véu da necessidade da verdade, e todas elas vieram dar esse contributo para que o homem pudesse prosperar nos seus conceitos e chegar aos tempos de hoje. A primeira revelação que nós tivemos, como dissemos, foram 3, a primeira foi Moisés. Moisés, ele teve a oportunidade de tirar do jugo do antigo egípcio o povo hebreu, que vivia ali sob domínio, sob pressão, sob constante aflição nas mãos daqueles governos, aqueles governantes, melhor dizendo. Então, esse povo era um povo muito sofrido ali. E Moisés, ele tinha algo que lhe beneficiava. Ele era um médium em grande potencial. E aí, as pessoas que acham que a mediunidade é só do Espiritismo falam, mas como assim ele era médium? A mediunidade não é do Espiritismo? Não. A mediunidade é de todo sempre. A mediunidade é um atributo que pertence à humanidade. Assim como a inteligência é um atributo que pertence a ela também. Só que a inteligência a gente faz crescer aqui nos valores terrenos. A mediunidade pelo intercâmbio, que a gente vai ver quando chegar na revelação do Espiritismo. Mas só para a gente ter um conhecimento, ele era um médium de grande potencial, então ele tinha a facilidade, o domínio desses fenômenos mediúnicos. E foi graças a isso que ele pôde intervir, retirando esse povo ali e fugindo com esse povo por 40 anos no deserto. Olha que dedicação, olha que esforço dessa criatura que teve esse encargo difícil. E chega um certo momento que ele está fugindo com o pessoal lá, e você já deve ter ouvido essa história, que ele se depara com um mar vermelho, um mar morto. E chega ali, para ali, e a guarda vem bem atrás. Mas ele não se apavora, embora o povo que estivesse com ele ficasse assim meio, e agora? O que vamos fazer, né?
Isso dá mais consistência para que aquele povo depositasse realmente nele a crença que era necessária. Ele simplesmente bate o cajado dele e o mar se abre. Na verdade, aquilo era fato em relação ao fator mitiúnico, que ele já sabia dessa vazante da maré, que daria condição, naquele momento, disso acontecer. Ele não foi, chegou lá, ele bateu e o mar se afastou. Né? Ele sabia do fenômeno que iria acontecer, por ser um médium de grande potencial. E ele continuou lá com o povo. Quais foram as vantagens dessa revelação em relação àquele povo? Ele pôde, em relação àquele povo, fazer duas modificações na estrutura dos valores, dos conceitos daquelas criaturas. A primeira, o conceito religioso que eles tinham. Eles acreditavam em tudo quanto que era Deus. Choveu, era o Deus da chuva. Trovejou, era o Deus do trovão. Fez sol, era o Deus do sol. Tinha um Deus para cada fenômeno da natureza. Ele acabou com essa farra. Ele, do politeísmo, ele mostrou a realidade de um único Deus, monoteísta. Tá? Então essa revelação é uma revelação monoteísta, que lança luzes àquelas criaturas que há um só Deus. Só que o que tinha aquele povo para oferecer a ele em relação a esse conceito? Quase nada. Eles não tinham valores de evolução, de sensibilidade, de moral. Então ele precisou impor a eles o quê? Que esse Deus era um Deus severo, um Deus austero, que ele não estava para brincadeira. Olha, o Deus ele é rigoroso, então é preciso que se respeite as suas leis. Leis essa que, através também de um fator mediúnico, ele pôde no Monte Sinai coletar ali os 10 mandamentos que iam reger os valores religiosos da época. Todos nós tivemos acesso a isso, que a maioria veio de raiz católica, fez o catecismo e aprendeu lá, né, os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, etc, etc. Muito bem. Outra coisa importante que ele fez, não só em relação, como dissemos, às leis divinas, mas às leis civis, a disciplinar aquilo. Imagine um povo que vem de um jugo onde tudo que eles produziam, tudo que eles faziam de bom, eles não tinham a oportunidade de progredir na vida. Eu sei que muita gente vai comparar com os dias de hoje, mas era bem diferente. Aquele governo tomava tudo que eles tinham. E isso foi causando, ao longo de 400 anos de jugo, um ódio intrínseco que eles não suportavam. Então Moisés não ia chegar lá e falar assim, olha, Deus mudou, que tem que ser bonzinho. Não. Ninguém ia aceitar essa crença, em primeiro lugar. Então o que ele fez? Ele chegou e falou assim, olha, o que passou fica para trás, nós conseguimos nos livrar deles, mas daqui para frente. E aí ele foi lá no antigo reino da Babilônia, lá, rei de Hammurabi, e trouxe um código, exatamente o código de Hammurabi, para poder lançar luzes sobre essa justiça. Então, ele colocou assim, a lei é essa, olho por olho, dente por dente. Ou seja, bateu, levou. Pão, pão, queijo, queijo, como dizem. É assim. Então, ele lançou essa disciplina civil sobre eles, mas eles já sabiam que eles não poderiam ser o autor do erro. Mas quem fizesse levaria à altura. Já era alguma coisa. E continuaram a sua caminhada. Então, essa modificação, essa estrutura, foi muito importante
naquele momento da humanidade, para que se lançasse novos conceitos, de um pouco de respeito, de um pouco de religiosidade. E, paralelo a isso, já os antigos profetas e Moisés dava àquele povo a esperança de que Jesus, o Messias, um dia viria. Também não foi adivinhação. Tá? Aqueles profetas, inclusive Moisés e tantos outros que lançaram essa esperança para aquele povo, foram exatamente aquele povo de que Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz. Aquele povo que foi banido de uma constelação chamada Capra ou Capela, que um dia viveram lá, estava aquela constelação, aquele planeta, na condição que a gente está hoje, de mudança de valores, de progresso, de evolução, e aqueles espíritos que se tornaram incompatíveis com a nova estrutura daquele planeta, a nova condição material, a nova condição moral daquele planeta, eles seriam banidos, seriam exilados. Para onde? Para a Terra, que era na época um planeta primitivo, que era um planeta recém-formado, que iniciava a caminhada evolutiva, um progresso. Então, que tinha já como Jesus o seu governador. Então, quando Jesus soube da rebeldia desses espíritos que não queriam vir, porque não queriam se separar dos seus entes queridos, que embora, que notem bem, às vezes a pessoa é rude, é perversa, que nem os que estão hoje, no momento, nesse patamar na Terra, eles podem ser violentos, mas eles sempre amam alguém da família ou alguém, percebe? Então, exatamente como estão esses hoje, aqueles na época tinham seus entes queridos e não queriam abandonar, não queriam deixá-los. Já estavam sofrendo por antecipação. Então o que Jesus fez? Um coração generoso, foi até eles e falou: vão vocês, façam progredir, que um dia eu estarei lá. Um dia eu terei com vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Esses que vieram, que eram ruins, que eram horríveis naquele planeta, naquela constelação, passaram a ser os melhores. Por quê? Os que tinham lá eram só espíritos recém-criados, simples e ignorantes. Que qualquer coisa era qualquer coisa. Fazer sofrer, chorar, era... Então, eles, quando chegarem e viram aquela... assim, nossa, que bando de rebeldes. Se a gente não se der um jeito aqui e tentar pôr todo mundo na linha, isso aqui não vai funcionar. Então, de ruins, passaram a ser bons. Não diz o ditado que aquele que mais ensina é o que mais aprende? É exatamente isso. Eles passaram a ensinar até o que não sabiam, foram buscar valores, se nutrir de valores para poder trilhar um caminho bom ali com aqueles espíritos. Então, eles não vieram para cá. Quem leu Exilados de Capela se entendeu que chegaram aqui eles eram só eles? Não. Isso é a lenda. A mesma coisa que a Europa, quando veio para a América, que ela descobriu aqui o Brasil e não tinha ninguém. Claro, já tinha índios lá, tinha... Então não descobriu, já estava descoberto. Eles simplesmente... Eles eram os que mais tinham conhecimento. Então, inclusive o Emmanuel faz essa comparação. Muito bem. Então,
eles sabiam que Jesus viria. E ele veio. Um dia ele veio. Aí Jesus, quando aportou na terra, ele encontrou aquele cenário que, embora trazendo essa raiz religiosa e essas leis disciplinares, ainda eram muito rude para o seu propósito, que era lançar uma nova condição aos habitantes da terra, que era uma nova lei. E ele foi bem claro que ele não veio de maneira nenhuma acabar com as leis antigas, nem com tudo aquilo que os profetas disseram, nem o que Moisés semeou. Não. Ele só veio dar seguimento naquele processo, transformando aquela lei numa única lei, num único mandamento. Ou seja, todos aqueles 10 que era não fazer nenhum mal ao seu semelhante, ele veio transformar num só mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a Deus, pelo reconhecimento, pela grandeza do Pai, e ao próximo como a si mesmo, colocando essa intensidade de amor na mesma condição daquilo que você quer para si, do amor que você sente por você, da autoproteção, que você busca sempre nas suas coisas. Então ele deu uma equivalência ali. E para isso Jesus deu um encargo muito grande, por conta de uma outra condição. Aquele Deus apresentado naquele momento por Moisés, que era necessário, um Deus austero, rude, vingativo às vezes, Jesus veio dar uma nova diretriz de valores. Jesus apresentou agora um Deus, muito grato por Moisés ter mostrado que era um só Deus, mas agora era um Deus diferente. Ele não era simplesmente o Criador de tudo. Ele era o Pai. Foi a nova condição que Jesus deu na apresentação de Deus. Um Pai de misericórdia, um Pai de amor, que vela por todos os seus filhos, que dá o sol aos justos e aos injustos, que dá a chuva para beneficiar os bons e os maus, que dá alegria pela plenitude do dia a todos, indistintamente, sem levar em conta a sua condição moral. Então foi esse Deus que Jesus apresentou agora, um Pai. E como dissemos, atrelado a essa nova condição que Jesus apresentou de Deus, nos atrelou um encargo que nós deveríamos estar vigilantes em relação a isso. Nos colocou todos na condição de irmãos. A família aumentou. Aquela que a gente tinha em casa lá, que era papai, mamãe, os irmãos, não, agora são todos. Todos no mesmo nível. Só se distinguem uns dos outros pela residência onde moram. Mas a condição amorosa teria que ser igual a todos. Então Jesus veio fazer essa renovação de valores, e veio trazer esperança, condição natural para que o ser daquela época aprendesse com ele essa nova, que tivesse essa nova visão, do reino do céu, da conquista, de como seria, do que não deveria ser feito para que o erro e a aflição não se coadunassem novamente.
né? Porque todo o ensinamento de Jesus estava lá, vai, não és mais, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, Jesus veio dar uma nova condição de valores à criatura para que ela pudesse enxergar que todo mal que ela fizesse retornaria a si mesma. Então, ele já veio antevendo a condição futura da criatura, né? Porque muitos não perceberam. Só que muitos daqueles hebreus que ouvia falar que o Messias viria, ainda tinham o quê? Uma espinha na garganta. Tinha aquele ódio lá guardado que não tinha sido dissolvido. Não era simplesmente Jesus chegar agora e falar assim, olha, agora a palavra é amor. Não. Tinha muitos lá que estavam com rancor intenso. Então, eles aguardavam o quê? Quando os profetas falavam, Moisés e tantos outros, eles aguardavam um Messias violento, belicoso, um general. Ele vai chegar, vai tomar conta, vai organizar aqui, nós vamos para cima agora, nós vamos se vingar. Eles aguardavam isso de Jesus. A grande maioria que vivia naquele momento aguardava isso. Só que eles foram percebendo que o propósito de Jesus não era esse. Eles já começaram a ficar desconfiados e falaram assim, nossa, a gente esperava um cara, um combatente, e ele nasce filho de carpinteiro, só com aquela palavrinha doce, falando de amor. Não, isso não é para nós. E não se deram por satisfeito enquanto não viram ele pendurado numa cruz. Mas antes de sair desse mundo, porque, notem bem, isso também já era esperado por ele, porque o verbo dele dizia, eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque haveria divisões de valores, de conceitos, mexeria com o brio das criaturas, e muitos se ofenderiam com isso. Então era necessário que, de alguma maneira, ele saísse desse mundo, porque a gente tem estudado, já avançando um pouquinho dentro da doutrina, lei de causa e efeito, sofrimento, morte, que é o perecer do organismo físico, por um mal que cometemos, que vai ser lançado ao corpo. E Jesus, será que ele tinha essa necessidade de expiação? De alguma provação? Não. Então, de alguma forma, ele teria que sair desse mundo, que o seu corpo perecesse, sem que ele fosse ocupado. A culpa dele foi ele ter sido bom demais, maravilhoso. Então, ele já sabia. E antes dele sair, ele convocou seus principais apóstolos lá e começou a falar na mesa que... E à medida que ele começou a falar, os apóstolos começaram, não, mestre, que conversa é essa? Não, Pedro então falou, não, mestre, eu te amo, você vai ficar, deixa com a gente. Judas até, não, eu vou dar um jeito nisso, vamos chegar, vamos armar a lapuca para eles lá que vamos chegar antes. Tudo ilusão. Mas Jesus falou a ele, a todos eles, se me amais, guardais o meu mandamento. E eu rogarei ao Pai que vos mande um Consolador. O Espírito de verdade, que vós não podeis ver e nem o podeis sentir. Eu vos rogarei ao Pai, ele vos mandará o advogado, o paráclito, o paracleto, que vos lembrará de tudo aquilo que eu vos falei e vos ensinará tudo aquilo que eu ainda não posso vos ensinar. Então Jesus fazia uma promessa de que algo maior viria que te retiraria
um novo véu da ignorância da humanidade. Um novo véu que revelaria coisas novas, que nos mostraria, primeiro nos faria lembrar tudo aquilo que ele nos ensinou, bem como nos mostraria coisas novas, valores novos que seriam necessários para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. E assim veio, na época oportuna, o Espiritismo. O Espiritismo veio num momento na Terra, como uma revelação, onde a inteligência humana, diferente das épocas anteriores, a inteligência humana estava em plena ascensão. Estavam encarnados na Terra as mentes mais brilhantes que a gente pode imaginar. No campo da ciência, no campo da filosofia, da astronomia, em vários campos estavam ali, encarnados na Terra, um cenário pronto para que pudesse alavancar os valores que nos seriam necessários. Mas, tem sempre um mas, né? O homem, à medida que foi crescendo a sua inteligência, passou a usá-la em benefício próprio, em benefício da busca daquilo que ele acha que era se chamava felicidade, daquilo que ele achava que seria o suficiente para ele se sair melhor dentre todos. E foi uma surpresa para todos aqueles que conheciam o professor Rivaio, um acadêmico, um astrólogo, matemático, físico, químico, médico, mas não exercia, dava apenas aula de anatomia comparada, e estudava nas horas vagas magnetismo. Então, um homem de esplêndida capacidade, e todos aqueles que o conheciam, quando ele começou a perceber que uma nova linguagem se revelava para a humanidade, que eles tomou posse daquilo e se interessou e foi buscar para seguir o seu propósito, aqueles que o conheciam ficaram surpreendidos, porque achou que tamanha capacidade tinha o suficiente para ser feliz. Pois não, para ele a felicidade não era isso. Faltava ainda. E surgiu, então, através do seu esforço, usando as técnicas de Pestalozzi que ele aprendeu, perguntas e respostas, identificação de verdades. Então ele foi compilando ali 5 obras importantes que vêm trazer os fundamentos da doutrina espírita. Algumas pessoas começam a estudar e falam assim, não são 5, Antônio, são 6. Tem mais uma lá, Obras Póstumas. O nome já está dizendo. Né? São dados dele, são raciocínio dele, são algumas coisas que ele fez apontamentos. Sim, mas não foi ele que publicou e não faz parte da coletânea da Revelação Espírita. Foram os amigos que ficaram, Leon Denis e tantos outros, Camille Flammarion, que ficaram, que resolveram o importante aqueles raciocínios e editaram uma obra. Muito bem. Então a doutrina espírita veio desses 5 livros trazer essas novas revelações
não modificando a estrutura daquilo que Jesus lançou como luzes. Porque esse foi o princípio básico que Allan Kardec tomou. Se a doutrina espírita estiver desprovida de Jesus, ela não tem necessidade para a humanidade. Então, reconhecendo que a estrutura maior estava ali, naquilo que Jesus ensinou. Porque ele foi lá também buscar as verdades, tomar conhecimento das passagens de Jesus, dos milagres. Foi ver por que Jesus, de maneira diferente, assistiu às criaturas aflitivas. E quantas eram no momento e quantas foram beneficiadas. Então, tudo isso foi importante para Allan Kardec buscar novas perguntas e trazer um conteúdo que trouxe para nós que a doutrina espírita ela se finca em 5 pontos importantes. Deus como inteligência suprema, que é um fator inovador. Jesus apresentou como Pai e continuou sendo esse Pai misericordioso, só que tem a inteligência maior, suprema. Né? Então veio falar da imortalidade da alma. Para quê? Para as pessoas que carregam consigo o sofrimento, o medo de que a vida será ceifada um dia. Ele falou, não se preocupem, apenas o teu corpo perece, que é um uniforme que você utiliza a cada aventura de uma nova oportunidade. Então, a alma permanece. Algumas religiões já falavam sobre isso? Falavam, mas não mantiveram. Por quê? Porque muitas religiões dissidentes, provenientes, melhor dizendo, do antigo judaísmo, do início do cristianismo, muitas se ramificaram, criaram tantas outras, se renovaram, cada uma carregando para si o conceito que achava oportuno. Então, algumas outras vendiam, entre aspas, para cativar o interesse daquele que ia ser o seu credor, vendiam um conceito que lhe interessava. Né? A renovação de ideias do céu, do inferno, para ainda continuar sob o temor às criaturas, enquanto a doutrina espírita, com o conceito da imortalidade da alma, com o seu conceito, terceira pilastra, da comunicabilidade entre os espíritos, entre os dois planos, para facilitar o aprendizado, para que a gente pudesse ter oportunidade a entender e desvendar o mistério da vida, na sua continuidade. E vem falar como quarto tópico, da reencarnação, da multiplicidade das vidas. E como quinto, do processo de evolução, da necessidade da evolução do espírito. Então, ela vem como doutrina consoladora por quê? Porque a cada sofrimento mostrava à criatura a compatibilidade que Jesus mostrou aquela vez. Vai, não peques mais. Só que agora com mais firmeza. Olha, nós erramos lá atrás, mas eu não vou fazer hoje para não passar a mesma experiência amanhã. Porque até então, lá quando Jesus falava, os caras viravam as caras e falavam assim, ele falou para falar, vai acontecer quando? Nessa vida? Eles não acreditavam na outra? Hoje nós já temos a certeza. Então, ela vai se renovando a nós a cada dia. E como doutrina consoladora,
ela tem que ser compreendida nos seus valores. E nós, que engajamos firmemente nesse propósito, nós temos o dever, a obrigação de levar isso com primor, com qualidade. Então, muitas das criaturas começam a frequentar a doutrina espírita, nós já falamos até em outras situações, mas nessa oportunidade vale muito mais. As pessoas começam a frequentar a doutrina espírita, ficam às vezes boquiabertos com a mudança que ela provoca rapidamente na criatura que está em angústia e desespero, e acha que o objetivo é esse. A criatura veio aqui, ela estava desempregada, ela tomou um passe, 2, 3, começou a frequentar, ouviu algumas palavras, muda a estrutura que criamos ao nosso redor, se interage de forma diferente com o mundo, e as coisas começam a acontecer em seu benefício. E ela começa a espalhar, olha, eu fui lá, estava desempregada, arrumei emprego. E as pessoas vêm pelo mesmo interesse, em busca da felicidade. Não, esqueçam isso. Vou desanimar vocês. Não quer ser feliz, não vem aqui. Porque não vai acontecer assim. Nós temos que aprender a utilizar essa doutrina maravilhosa a nosso favor. Vai acontecer sim algumas coisas em nosso benefício por merecimento, por conquista. Jesus não podia mostrar isso àquelas criaturas naquele momento, que embora elas estivessem mais sensíveis e muitas se mostraram adequadas a isso e conseguiram coletar de Jesus esse valor, esse conceito e carregar consigo. Hoje não. Hoje nós temos uma inteligência avançada. Nós temos como raciocinar sobre isso ou aquilo, achar se isto é certo ou errado. Então, quando nós vendemos à criatura uma condição dessa, nós estamos ludibriando. Aí a pessoa vai, fala assim, agora eu quero saber mais, quero ser melhor ainda. Vou para o curso. Chega no curso e ela começa a perguntar, quem foi o Chico na outra encarnação? E o Kardec? E a mãe de Jesus, era virgem mesmo? Coisas inócuas, coisas sem necessidades, que não leva a nada ao crescimento. A doutrina explica muitas coisas, inclusive isso. Vamos fazer uma palestra, mas numa outra oportunidade, sobre Maria de Nazaré, só sobre ela. Só para vocês aí pensando. Allan Kardec deixou aberto, falou assim, no dia que a ciência provar que a doutrina está errada, fiquem com a ciência, deixam de seguir a doutrina. Isso quer dizer o quê? Que quando ele fala que nem Jesus poderia derrogar uma lei do Pai, ou seja, os fatos materiais têm que acontecer dessa forma, Maria não podia ser diferente. O Imaculada dela tem um sentido muito mais profundo. Né? Mas é uma doutrina consoladora. Você imagina uma mãe que perde um filho. O sofrimento, a dor, a angústia. E a doutrina consola, mostra, fala assim, mãe, teu filho não morreu, ele só mudou de fase do videogame, do game da vida. Só mudou de fase. Mas ninguém no curso vai perguntar quanto sofreu Maria. Porque ela não perdeu só um filho. Ela perdeu o melhor filho que se pode ter. Percebe? Como muitas vezes é inócua, é vazia,
desproporcional à intensidade de conhecimento, de valores que tem a doutrina. E a nossa busca começa a ser fútil. Então a doutrina espírita é essa doutrina que vem trazer a nós essa revelação e essa verdade. Que nós possamos abrigar isso no coração. Eu vou pedir só uma licença, e eu acho que eu não vou usar o microfone. Eu acabei de levar meu óculos no carro, sentei em cima dele. Causa e efeito. Eu vou ler. Dá para ser assim. Eu vou ler para encerrar, um texto, curtinho, do Bezerra de Menezes. Ele fala Espiritismo e Vida. Ele diz assim: o Espiritismo, meus irmãos, é a luz que verte do alto na grande noite da humanidade para nos apontar o caminho na escuridão. O Espiritismo é Jesus de volta, que nos vem convidar a reflexões muito profundas a respeito do que somos, espíritos imortais, de como estamos, corpos transitórios, e para onde vamos, na direção da pátria, conscientizando-nos que a lei que deve vigiar em todas as nossas atitudes é a lei de amor. Esse amor, porém, que é a lei natural e está em todo o universo, porque é a lei do equilíbrio. Quando realmente nos deixarmos penetrar pela proposta de Jesus, quando legitimamente nos permitir mimetizar pelo seu dúlcido olhar, feito de misericórdia e de compaixão, uma nova conduta se estabelecerá em nossas vidas e aprenderemos, por fim, a seguir com equilíbrio pela estrada libertadora. É isso. É isso que Bezerra de Menezes nos diz dessa doutrina maravilhosa, de uma estrada libertadora que a gente encontrou, se não por acaso. As religiões que passamos, as outras que se mantêm por aí, elas estão caminhando no nível de entendimento e de compreensão de cada uma delas. Mas é preciso que a gente tenha dentro de nós uma única verdade. A melhor religião é aquela que te faz melhor. Muita paz em Jesus.